Sétima reflexão: uma única restrição. Todo o resto você pode comer. O alimento que o seu corpo consome em primeiro lugar é a gordura. Isso sempre foi assim, desde os tempos pré-históricos. Mas só funciona se você estiver saudável e se alimentar corretamente, ingerindo alimentos ao invés de comida. Alimento é igual a comida de verdade. Se você estivesse saudável, toda a gordura que ingerisse seria consumida rapidamente, transformada em energia para suas atividades diárias. E logo em seguida, seu corpo passaria a consumir as gorduras acumuladas e você emagreceria rapidamente até chegar a um peso saudável, que é o peso ideal, também conhecido como peso ponderal. Alguns especialistas acreditam, de forma errada, como nós já vimos, que o alimento que o corpo consome em primeiro lugar é o carboidrato. A capacidade energética que o alimento produz, após ser metabolizado, é denominado caloria. A quantidade de caloria de um alimento é a capacidade que cada alimento possui para se transformar em energia. Ou seja, alimentos altamente calóricos produzem grandes quantidades de energia. Alimentos de baixa caloria produzem pouca energia. Independente de o alimento em si produzir pouca ou muita energia, você não precisa se preocupar com calorias. Elas não importam quando você compreende o que realmente deve levar em conta para emagrecer corretamente. Como já lhe disse, não é a quantidade de alimentos que você come, nem a quantidade de calorias que ingere, que irá determinar seu emagrecimento. E por que não? Porque não é quanto alimento que você come que faz diferença. O que faz diferença é o que você come. Por que você deve cortar os carboidratos? Você compreendeu que o que engorda você é a insulina, pois ela inibe a utilização da gordura como combustível. E vai além, fazendo com que a gordura se acumule em áreas localizadas de seu corpo. Você aprendeu também que a insulina se manifesta em seu corpo através da ingestão de carboidratos. E o que é exatamente um carboidrato? Os glicídios, ou açúcares, ou carboidratos, são a principal fonte de energia para as pessoas que se alimentam errado e engordam. Para uma pessoa que come comida de verdade, a fonte de energia é a gordura. E a gordura é a fonte de energia mais correta, porque ela existe no organismo, independente do que se coma. Os carboidratos são sempre de origem vegetal, a única exceção é o mel. A maior fonte de carboidratos na alimentação dos humanos é o açúcar. Mas os carboidratos também estão presentes em outros grupos alimentares, os cereais e as farinhas, arroz, trigo, aveia, etc. As raízes e tubérculos, batata, aipim, cenoura, beterraba, etc. As leguminosas, feijão, ervilha, soja, etc. As frutas, banana, manga, maçã, etc. Os produtos industriais. Muitos produtos industriais contêm açúcar, inclusive o bacon de pacote, e é preciso ler os rótulos para descobrir. Por exemplo, você sabia que o shoyu, o ketchup, alguns vinagres e o molho de mostarda contêm açúcar? Alguns produtos industriais também contêm farinha, que é amido, e que é um carboidrato pernicioso que engorda você, como o pão e o macarrão, por exemplo. Os carboidratos se classificam em 3 grupos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são os açúcares simples, como a glicose, fabricada pelos vegetais durante a fotossíntese, a frutose, encontrada tanto no mel quanto nas frutas, e a galactose, que está no leite. Os monossacarídeos são solúveis em água. Os disacarídeos são formados pela união de 2 monossacarídeos, e seus representantes mais conhecidos são a sacarose e a lactose. Os disacarídeos são solúveis em água. É isso que se encontra dentro de seu açucareiro. A sacarose é formada por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. É encontrada principalmente na cana-de-açúcar e na beterraba.
A lactose é formada por uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. É o açúcar encontrado no leite. Os polissacarídeos são formados pela união de centenas e até mesmo milhares de monossacarídeos. E não são solúveis em água. São polissacarídeos. O amido, as farinhas obtidas a partir dos grãos, a celulose, que normalmente são referidas como fibras vegetais, a quitina, principal constituinte do exoesqueleto, que é o esqueleto externo dos artrópodes, como os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, etc. Embora os carboidratos sejam essenciais para os seres vivos, e em nossa dieta nós os obtemos quase que exclusivamente das folhas verdes e dos temperos vegetais naturais, como o alho, a cebola, o cheiro verde, a salsa, a cebolinha, etc. E é deles que obtemos alguns dos nutrientes que necessitamos, visto que a proteína obtemos diretamente da carne. Isso significa que você não vai mais poder comer carboidratos? É claro que não. Em nossa dieta, o único princípio maior é comer comida de verdade, como ensinava o Dr. Bentin. E o que é comida de verdade? É comida criada pela Mãe Natureza, e não pelos homens. Portanto, a característica principal da dieta paleo simplificada consiste em não ingerir nenhum alimento de origem industrial. Para facilitar, costumamos dizer, não coma nenhum alimento que venha em saquinhos, caixinhas ou garrafas, e você irá emagrecer e permanecer magro. Para emagrecer e permanecer magro, e emagrecer bem rápido, coma apenas carnes e folhas. Evite amidos, todos os grãos, farinhas e macarrão, todos os açúcares, não coma nada que contenha açúcar, e leite. Depois que você atingir seu peso ideal, que é o peso correto em termos de sua altura, você pode ir introduzindo em sua dieta alimentos naturais, nunca os industrializados, como frutas, mel e algumas leguminosas como feijão, comidas bem parcimoniosamente. Devido à rapidez do emagrecimento com a dieta paleo simplificada, você pode se permitir sair de sua dieta em alguns eventos sociais que lhe sejam importantes, festas, casamento, Natal, etc. Mas apenas depois de atingir seu peso ideal. Se fizer isso parcimoniosamente, que significa sem exageros, com certeza retornará ao seu peso ideal dentro de 3 dias a 1 semana. Só existem 3 tipos de alimento. São as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Proteínas são todos os produtos de origem animal, embora possa existir proteína nos produtos vegetais também. As proteínas compreendem principalmente as carnes, os leites e produtos derivados, também chamados de laticínios, e os ovos. Na dieta paleo simplificada, só ingerimos proteínas comendo todo tipo de carne e ovos. Evitamos o leite, porque ele contém açúcares. Gorduras são os azeites, os óleos, os elementos graxos. Se é oleoso, é gordura. As manteigas e as margarinas, e a gema do ovo também. Na dieta paleo simplificada, preferimos a manteiga e o azeite por serem mais saudáveis. Qualquer gordura que faz mal a quem coma carboidratos, nos faz bem e se transforma em energia em nosso corpo, inclusive as gorduras saturadas. Evitamos apenas a fritura. Quando as fazemos, utilizamos óleo de coco. E o óleo de canola, que é um óleo produzido industrialmente e não proveniente de um vegetal. E não se preocupe com o colesterol. Em geral, quem pratica a dieta paleo simplificada tem níveis de colesterol bem abaixo da média das pessoas que ingerem carboidratos. Todas as gorduras, inclusive o colesterol, não nos fazem mal, porque não ingerimos carboidratos. Não precisamos retirar as gorduras que vêm nas carnes e nem deixar de comer bacon, desde que de uma procedência não industrial, que não contenha a, entre aspas, fumaça química. Algumas dietas recomendam que você corte a gordura,
porque não sabem que a gordura é um combustível natural para o corpo e só engorda quando ingerida junto com carboidratos. Grande parte desse terror pela gordura vem da pesquisa incorreta que gerou a pirâmide alimentar e também do fato de que a gordura contém 9 calorias por grama, ao passo que os outros nutrientes, tanto a proteína quanto os carboidratos, contêm apenas 4 calorias por grama. As pessoas que se assustam com isso desconhecem o fato de que não são as gorduras que engordam você, e sim os carboidratos. Carboidratos são os alimentos que contêm amido ou glicose em quantidade marcante, ou seja, açúcar, arroz, batata, beterraba, cenoura, farinhas, mandioca, inhame e milho. Como você já aprendeu, são os carboidratos que engordam, e não as gorduras. Quando ministro este curso ao vivo, às vezes me espanto com algumas perguntas que me fazem. Mas azeite também é gordura? A margarina também? É claro que sim. Se é oleoso, é gordura. Ponto. Mas o pão tem carboidrato? E os biscoitos? E o macarrão? Se é feito de farinha ou se contém glicose, é carboidrato sim, senhor. Nosso grande inimigo é o carboidrato. É ele que nos engorda. E por que é que ele nos engorda? Porque a ingestão de carboidratos aumenta a produção de insulina. A insulina é o regente principal dessa orquestra chamada metabolismo. E por que é que ele nos engorda? Ela atua muito especialmente chupando a glicose, os aminoácidos e os ácidos graxos para dentro das células. E isso faz você engordar. Quando você come carboidrato, por ser uma substância nutritiva muito simplificada, é mais rapidamente absorvida pelos intestinos e faz elevar o nível de glicose no sangue. Isso estimula o organismo a liberar a insulina e a insulina provoca o armazenamento das gorduras na forma de triglicerídeos. Você não precisa entender desses palavrões todos, mas tem que saber que é impossível perder peso na presença de elevados índices de insulina. Agora procure entender por que contei esse monte de coisas chatas para você. Você vai emagrecer sim, e vai emagrecer muito rápido, sem nunca mais voltar a engordar, desde que continue se alimentando com comida de verdade. Mas eu lhe contei todas essas coisas chatas para que você saiba por que está emagrecendo e saiba o que engorda você, pois a resposta a essas duas questões é a mesma. Evite os carboidratos.